Amanhã, gente, é dia 7 de abril, vai completar um ano do primeiro caso confirmado de coronavírus aqui em Toledo. Hoje, a cidade enfrenta a bandeira roxa, que é a bandeira de maior risco de contágio. O mês de março foi o pior registrado desde o início da pandemia. Todo esse cenário a gente acompanhou durante as últimas semanas, a gente vem te atualizando e agora a gente vai ver mais uma vez essa informação que é muito importante em uma reportagem completa. A primeira pessoa infectada na cidade de Toledo foi um homem de 55 anos. Na época, tudo era novo. Ninguém sabia como lidar com o vírus, como tratar, isolar e principalmente combatê-lo. Em um ano de pandemia, nós aprendemos muito. Aprendemos não só sobre o coronavírus, quanto a doença. Aprendemos estratégias, aprendemos comportamentos intrínsecos do vírus e aprendemos também algumas questões relativas à comunicação com a população e as formas de sensibilização. De repente, nossa vida virou de cabeça para baixo. Acabaram as máscaras descartáveis, álcool em gel era ouro. Tivemos que, à força, mudar hábitos. Essa pandemia, ela está sendo um terror na vida de muitas pessoas. Depois do primeiro caso, veio o primeiro internamento e, de forma repentina, a primeira morte. A paciente que ela passou por aqui, inicialmente não se esperava, ela veio por uma leve gripe, foi feitos os testes e confirmou e rapidamente ela também acabou se desesperando porque ela não sabia o que esperar desse vírus, acabou sendo transferida para o outro hospital e foi tudo assim muito corrido, muito louco, a gente não esperava, não sabia muito como lidar, enfim, porque apesar de assistir tudo, ter treinamento, a gente lê cartilhas do Ministério da Saúde, a gente não tinha vivenciado de fato na prática isso e foi bem complicado. O Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19 no dia 26 de fevereiro do ano passado. 40 dias depois, o vírus chegou por aqui e já foram infectadas mais de 18.300 pessoas. 221 já morreram. E o que parecia passageiro permanece e não tem data definida para terminar. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde dava conta de que a gente teria em torno de 20 semanas o tempo de duração da pandemia, com 8 semanas tendo um ápice. Claro que decorridas 50 e tantas semanas, a gente continua enfrentando tudo isso. Saímos do mês de março, o qual até o momento foi o mês mais difícil, de longe. O mês mais difícil que tivemos. Na minha família eu já tive várias perdas por conta disso, amigos também. É um sentimento que não tem explicação, porque assim, você está ali conversando com a pessoa hoje, amanhã ela já não está mais. É bem complicado isso. Estes 365 dias foram de muitas perdas, mas também de muitas vitórias, como a desta família em que os 4 foram contaminados. Pai, mãe e filha foram internados ao mesmo tempo na UTI. Eu estava no oxigênio ainda, escutava um senhor tossindo. Nisso os enfermeiros falavam, você ouviu o mar, mas jamais eu ia achar que era o meu marido. Na semana que a cidade completa um ano da circulação do vírus, a dona Denícia, de 58 anos, ganhou alta depois de ficar dias entubada no pronto atendimento. Depois de um ano lutando contra, mais uma vez o inimigo volta a ganhar força. O mês de março foi o pior registrado desde o início da pandemia. Desta vez, a variante P1 está levando vidas rapidamente e cada vez mais jovens. A impaciência com o isolamento e o desgaste emocional têm feito muita gente relaxar nos cuidados. Mas se o nosso exército se unir, podemos vencer essa guerra e impedir que o vírus complete o segundo aniversário. Isso poderia ser evitado? Sim, poderia. Nós estamos falando de uma doença prevenível. Prevenível com o uso da máscara, prevenível com o distanciamento social, prevenível com o evitar de ambientes aglomerados, prevenível com a lavagem das mãos. Nós, como sociedade, precisamos enfrentar isso e precisamos compreender que a sabedoria popular já nos disse, é melhor prevenir do que remediar. Tomara, né, que essa vacina chegar aí, todo mundo vacinar, todo mundo ficar beleza. Eu espero que termine, estou orando muito para terminar, né, porque não é possível, né? Meu Deus, o que é isso, né?